Olá, eu sou Vanessa Lu, seja muito bem-vinda para mais um dia de leitura de A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal, deixe o seu like no final do vídeo e um comentário. Comente sobre o que mais mexeu com você. As mulheres e a teia da vergonha. Quando pedi às mulheres que compartilhassem suas definições ou experiências de vergonha, eis o que ouvi. Parecer perfeita, fazer tudo com perfeição, qualquer coisa menos que isso é vergonhoso. Ser julgada por outras mães, ficar exposta quando as partes deficientes que quer esconder de todos são mostradas. Por mais coisas que eu conquiste ou por mais progresso que eu alcance, o lugar de onde vim e o que passei na vida sempre me impedirão de sentir que sou boa o bastante. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos ainda esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tenta fazer parecer que está tudo sob controle. Nunca ser o bastante em casa, nunca ser o bastante no trabalho, nunca ser o bastante na cama, nunca ser o bastante com meus pais. Vergonha é nunca ser o bastante. Relembrando as 12 áreas da vergonha: aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade e paternidade, família, criação de filhos, saúde física e mental, vícios, sexo, velhice, religião, trauma e estigmas ou rótulos. O primeiro gatilho para as mulheres, em termos de força e universalidade, é a primeira área, nossa aparência. Depois de todo esse despertar da consciência, ainda sentimos vergonha de não sermos magras, jovens ou bonitas o bastante. Curiosamente, os termos de gatilho da vergonha para as mulheres, a maternidade, peraí, curiosamente, em termos de gatilhos da vergonha para as mulheres, a maternidade está em segundo lugar. E ninguém precisa ser mãe para experimentar a vergonha da maternidade. A sociedade enxerga a feminilidade e a maternidade como laços insolúveis. Dessa forma, o valor de uma mulher está quase sempre determinado pelo lugar onde ela ocupa em relação ao seu papel como mãe ou mãe em potencial. As mulheres são constantemente questionadas sobre por que não se casaram e, caso sejam casadas, por que não tiveram filhos. Até mesmo mulheres que são casadas têm apenas um filho, são sempre questionadas sobre por que não tiveram um segundo filho. Se a mulher trabalha fora, a primeira pergunta é: e como ficam seus filhos? Se não trabalha fora, muda para: que tipo de exemplo você está dando para suas filhas? A vergonha da maternidade é onipresente. É como um direito de nascença para a mulher. Mas a maior dificuldade para as mulheres, que amplifica a vergonha independentemente da área de atuação, é que todos esperam que nós sejamos perfeitas, que não nos é permitido nem sequer parecer que estamos trabalhando isso. A perfeição simplesmente tem que se materializar e tudo deve parecer fácil e sem esforço. Espera-se que sejamos bastante naturais, mães natas, líderes natas, e ainda precisamos pertencer a famílias naturalmente encantadoras. Quando vasculho as páginas da minha pesquisa em busca de definições e exemplos proporcionados por mulheres
Sempre visualizo uma teia. É como se houvesse uma arraigada e complexa teia de aranha de expectativas superpostas, conflitantes e concorrentes, que ditam exatamente quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser. Quando penso nos meus esforços para ser tudo para todos, algo para o qual nós mulheres fomos educadas, vejo como cada movimento que faço retém, me retém mais ainda. E depois, quando tento me livrar, cada esforço para sair da teia me leva a ficar ainda mais presa. Isso porque toda escolha tem consequências ou leva alguém a ficar zangado ou decepcionado com você. A teia é uma metáfora para a clássica situação do dilema insolúvel. A escritora Marilyn Fryer descreve um dilema insolúvel como uma situação na qual as opções são muito limitadas e todas elas carregam em si a possibilidade de nos expor a um castigo, uma censura ou uma privação. Em termos de expectativas conflitantes e concorrentes, as mensagens para mulheres são estas: seja perfeita, mas não se preocupe muito com isso e não sacrifique o tempo com sua família, seu cônjuge ou seu trabalho para atingir a perfeição. Se você for realmente boa, a perfeição virá naturalmente. Não incomode ninguém, nem fira os sentimentos alheios, mas diga o que pensa. Liberte sua sexualidade. Depois de botar as crianças para dormir, passear com o cachorro e arrumar a casa, mas faça isso com descrição, dentro dos padrões aceitáveis. Seja você mesma, mas sem que isso signifique ser tímida ou insegura. Não há nada mais atraente do que a autoconfiança, especialmente se você for jovem e linda. Não deixe ninguém desconfortável, mas seja sincero. Não se entregue demais às emoções, mas também não seja muito desinteressada. Se for muito emocional, será vista como histérica. Se for muito ausente, será vista como megera insensível. Em um estudo recente nos Estados Unidos sobre conformidade às normas de gênero, os pesquisadores classificaram os tributos mais importantes associados a ser feminina, ser simpática, perseguir um ideal de magreza, mostrar modéstia ao não chamar a atenção para os próprios talentos e habilidades, ser caseira, cuidar bem dos filhos, investir em um relacionamento romântico, manter intimidade sexual dentro de uma relação de compromisso e usar os recursos financeiros para investir na aparência. Basicamente, temos que desejar ser modestas, doces e submissas, e usar nosso tempo e nossos talentos para ficarmos bonitas. Nossos sonhos sejam nossos sonhos, desejos e dons não têm importância. Todas as mulheres bem-sucedidas que entrevistei me falaram de seus esforços diários para se livrar das regras do passado, a fim de que pudessem se afirmar, defender suas ideias e se sentirem bem com seu poder e suas conquistas. A exigência de ser modesta, doce e submissa pode parecer ultrapassada, mas a verdade é que as mulheres ainda se rendem a isso onde quer que encontrem ou usem a própria voz. Quando o vídeo da conferência TED foi para a internet, eu quis me esconder. Implorei que meu marido virasse um hacker e encontrasse o site para tirar aquela porcaria do ar. Criei fantasias de invadir servidores e deletá-lo. Fiquei desesperado.
Foi quando percebi que havia inconscientemente trabalhado durante toda a minha carreira para manter o meu trabalho pequeno. Eu gostava de escrever para a minha comunidade restrita de leitores, pois pregar só para o coro da igreja é bem mais fácil e seguro. A rápida expansão do meu trabalho era exatamente o que eu passara a vida inteira tentando evitar. Eu não queria exposição e estava aterrorizada com a crítica perversa que é tão presente na cultura da internet. De fato, a perversidade aconteceu, e grande parte dela foi usada para defender as normas que nós mulheres adoramos acreditar que já estão ultrapassadas. Quando uma agência de notícias exibiu o vídeo em seu site, logo surgiu um debate acalorado na seção de comentários sobre o meu peso. Como ela pode ensinar sobre valorização quando precisa saber no mínimo, quando precisa perder no mínimo 10 quilos? Em outro site, houve uma discussão sobre a inconveniência de mães terem crises de desânimo. Eu sinto pena dos filhos dela. Boas mães não surtam desse jeito. Outro comentário dizia. Menos pesquisa, mais botox. Algo semelhante ocorreu quando escrevi um artigo sobre imperfeição para a CNN.com. Para ilustrar o artigo, o editor usou uma foto que eu tinha tirado de uma grande amiga com a mensagem Eu sou o bastante, escrita na sua blusa. É uma imagem bonita que mantenho em meu escritório como lembrança. Isso gerou, isso gerou comentários do tipo: ela até pode acreditar que é o bastante, mas pelo tamanho dos peitinhos dela dá para ver que não é bem assim. E também, se eu fosse parecida com a Brené Brown, também abraçaria a causa da imperfeição. Sei que esses exemplos são sintomáticos da cultura cruel que suportamos hoje, da qual todo e qualquer indivíduo representa um alvo. Mas repare em como e em que ponto escolheram atacar. Essas pessoas miraram na minha aparência e na minha maternidade. Dois tiros mortíferos inspirados na lista oficial das normas femininas. Passaram longe da minha inteligência e das minhas teorias. Isso não me educaria o suficiente. Portanto, de forma alguma, essas normas sociais foram descartadas, mesmo que sejam reducionistas e sugerem a nossa vitalidade, e a vergonha é o caminho para fortalecê-las. Trata-se de outra razão, porque a resiliência à vergonha é um pré-requisito para a vulnerabilidade. Acredito que eu usei grandemente na minha palestra na TED. Falar sobre minhas dificuldades foi uma atitude muito corajosa, dada a tendência que tenho de me proteger e a usar a pesquisa como desenvolvi. Algumas armas afiadas para lidar com a vergonha e tenho certeza de que a coragem se tornou uma virtude muito importante para mim. Aqueles comentários acionaram a vergonha em mim. Eu me senti ofendida, furiosa, quis chorar e sumir. Mas eu me permiti sentir essas coisas por algumas horas, alguns dias, e então me expus, falei dos meus sentimentos com as pessoas que eu amo e segui em frente. Saí dessa experiência mais corajosa, mais tolerante, mais conectada com a vida. Também parei de ler comentários anônimos. Se uma pessoa não está na arena da vida como nós, lutando e dando a cara a tapa, não estou interessado no que ela tem a dizer. Como os homens vivenciam a vergonha?
Quando pedi aos homens que definissem a vergonha ou me falassem sobre o assunto, eis o que ouvi. Vergonha é o fracasso. No trabalho, no campo de futebol, no casamento, na cama, com as finanças, com seus filhos, não importa onde. Vergonha é o fracasso. Vergonha é ser errado. Não fazer algo errado, mas ser errado. Vergonha é a sensação de ser defeituoso. A vergonha acontece quando as pessoas pensam que você é fraco. É humilhante. É humilhante e vergonhoso não ser visto como alguém durão. Revelar qualquer fraqueza é vergonhoso. Vergonha é fraqueza. Demonstrar medo é vergonhoso. Não podemos demonstrar medo. Não podemos ter medo. Não importa do que. Vergonha é ser visto como o cara que pode ser facilmente dominado. Nosso maior medo é sermos criticados ou ridicularizados. Essas duas coisas são extremamente vergonhosas. Basicamente, os homens vivem sobre a pressão de uma mensagem dura e impiedosa. Não seja considerado um fraco. Sempre que meus alunos de graduação vão entrevistar homens, digo a eles que se preparem para três coisas: histórias de tempo de colégio, metáforas e esporte. E a palavra maricas ou qualquer outro sinônimo. Quando comecei a escrever sobre minha pesquisa com homens, usei a imagem de uma caixa para exemplificar como a vergonha aprisiona os homens. Assim como as exigências sobre as mulheres é que elas sejam naturalmente bonitas, magras e perfeitas em tudo, principalmente na maternidade, a caixa tem regras que dizem aos homens o que eles devem e não devem fazer, quem eles são autorizados a ser. Mas, para os homens, todas as regras ecoam ao mesmo mandamento: não seja fraco. Nunca me esquecerei do que disse um jovem de 20 anos que fazia parte de um pequeno grupo de universitários que eu estava entrevistando. Deixe-me lhe mostrar a caixa. Mesmo sentado, dava para ver que ele era um rapaz alto. Ele disse: imagine viver assim, e foi se encolhendo e fingindo que estava sendo comprimido dentro de uma pequena caixa. Ainda encurvado, ele prosseguiu: nós só temos três escolhas. Passamos a vida lutando para sair dando socos nas laterais da caixa, na esperança de que ela quebre. Ficamos, ficamos sempre revoltados e vivendo aos tropeções. Ou desistimos e deixamos de nos importar. Desse ponto, nesse ponto, ele desmoronou no chão. Nos segundos que se seguiram, daria para escutar o barulho de uma agulha caindo no chão. Essa demonstração foi uma das mais sinceras e corajosas que tive o privilégio de presenciar. E sei que as pessoas naquela sala foram profundamente afetadas por ela. Depois da entrevista em grupo, o rapaz compartilhou comigo algumas histórias de sua vida. Ele havia sido um pintor prodígio na infância e se recolheu um pouco ao descrever como tinha certeza, desde muito novinho, de que seria feliz se pudesse passar a vida pintando e desenhando. Ele contou que um dia seu tio apontou para alguns desenhos seus que estavam pregados na geladeira e disse, em um tom debochado para seu pai: o que é isso? Você está criando um artista afeminado agora? Depois disso, ele me revelou, seu pai, que sempre se colocara de forma neutra em relação à sua arte. O proibiu de continuar estudando pintura.
E mesmo a mãe, que até então se mostrava orgulhosa de seu talento, concordou que aquilo era coisa de menino. O rapaz me disse ainda que ele fizera um desenho em sua casa no dia anterior àquele episódio cruel, e desde então não havia sido a última coisa que desenhara. E desde então havia sido a última coisa que desenhara. Bom, ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. E se você está nos acompanhando até o final, nos acompanhou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveite agora, se inscreva, deixe seu like e comente logo aqui abaixo do vídeo. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos vemos por aqui numa próxima leitura.